profetiza chamada Uda. A profetisa Uda profetizar. Ela não passava uma maquiagem para ficar bonita, porque ela já era bonita para Deus. A profetisa Uda pregar e profetizar, não vestia um pouco de saia para aparecer para ninguém. A profetisa Uda pregar e profetizar, ela não botava um brinco na orelha, parece uma roda de bicicleta para pregar. A profetisa Uda profetizar, não fazia chapinha no cabelo para se mostrar para ninguém. Mas nesta madrugada o Cordeiro está chamando Uda, está chamando Débora, está chamando Leão. Se tem Leão nesta madrugada, vai levantar a cadeira e vai adorar, vai adorar, vai adorar, vai adorar, vai adorar. Profetiza Uda profetizar, não entrava no quarto dela, pegava a tesoura e metia no seu cabelo. Não, ela era bonita para Jesus. É isso que está acontecendo com as profetisas de hoje. É uma maquiagem para lá, é chapinha para cá, é pintura para lá, meu irmão. Tu quer ser a profetisa Uda no livro do rei para profetizar, ou tu quer ser a Jezabel para escandalizar? A paixão da Arábia, eu quero ver tu adorar agora, meu irmão. Eu quero ver tu dar glória agora. Eu disse para Deus que eu ia falar e eu vou falar porque eu sou profeta. Tenho nada a ver dentro da igreja agora. Tudo é nada a ver. Ai, porque Deus só quer o coração. Ele não vai se importar comigo, meu irmão. Se Deus só quisesse o coração, lá no jardim do Éden, ele não tinha feito Adão, mas seu coração, e da costela do coração, tinha feito todo o coração, chamar a Eva, meu irmão. Deus quer alma, quer corpo, quer espírito, meu irmão. Tem nada a ver, tem esse modo na igreja, nada a ver. Tem nada a ver, é Bartimeu na beira de Jericó porque é cego. Nada a ver, é o cego de Betsaida. Nada a ver, o cego de Siloé. Meu irmão, se coloca na posição de Deus, porque a qualquer momento o céu se rasga e o nada a ver vai ficar. Eu vejo entender que para Eliseu vim para essa terra para profetizar. Um dia a Bíblia vem nos dizendo no livro de 2 Reis, de 1 Reis capítulo 19, no versículo 1 em diante, que Acabe faz saber a Jezabel que Elias matou os profetas de Baal. Jezabel querendo tirar a vida de Elias de Deus. E naquele momento, aleluia, fala: Senhor, tenho sido zeloso ao Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel quebraram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Só eu fiquei. Olha o profeta dizendo: só restou eu. É isso que está acontecendo com muitos profetas hoje. Eles estão pensando que só tem ele na terra para pregar. Eles estão pensando que só tem ele para fazer milagre. Só tem ele para Deus usar. Aleluia, muitos profetas que Deus tem levantado só porque prega e passa uma revelaçãozinha. Quando passa perto do profeta pequeno, não dá nem a paz do Senhor para ele. Quando Deus levanta o profetão pegou um anel de teologia, põe num dedo, e agora ele já anda assim para todo mundo ver o anel na mão dele, para todo mundo ver o anel na mão dele. Mas eu quero dizer para o teu anel nesta madrugada, profeta: tira o anel do dedo e põe o anel na boca do microfone.
microfone e fala: anel prega. Se o anel pregar, ele é pentecostal. Mas se ele não pregar, não vale nada. E se ele pregar, o anel compra anel para todo mundo. Sai por federal, que levanta a Deus, aos novos de Deus, é do céu. Só quem está recebendo nesta madrugada, levanta a mão para cima, chacoalha você e libera adoração para Deus. Deus está escolhendo o menor nesta madrugada. Glória a Deus. Eu vou entrar na mensagem, mas desculpa os colegas que aqui estão na minha retaguarda. Eu não vim pregar para quem está aqui em cima, eu vim pregar para quem está embaixo. Eu vim pregar para quem está olhando e pensando: um dia eu posso subir aqui para pregar, para deixar uma palavra até mesmo para louvar. Se prepara você que está aí embaixo pensando desta forma. Se prepara, porque hoje é a madrugada que Deus está levantando o menor. Se prepara que nesta madrugada Deus está levantando um pequenino lá de baixo. Lá de baixo. Não te preocupa para quem está te olhando com o olho arregalado daqui. Mas não te preocupa não, porque tu vai subir aqui também. Se prepara, porque a hora está chegando. Naquele momento, quando Deus fala: Elias, o que faz aí? Elias começa a dialogar com Deus. Olha que Deus fala para Elias. Elias, quando ele falou: Deus, só resta eu, e agora eu quero tirar a minha vida. Olha a palavra que Deus dá para Elias, dizendo: Elias, volta para o deserto de Damasco, e ungirás Hazael para ser rei sobre a Síria, ungirás Jeú para ser rei sobre Israel, e ungirá Eliseu para ficar em teu lugar como profeta, porque aquele que escapar da espada de Israel, Jeú matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Olha que Deus falou para Elias: volta para o deserto. Olha o profetão dando uma de mamãe, voltando para o deserto de novo. Não vai voltar para o deserto, profeta, porque Deus está trazendo um que está humilhado no deserto. Você vai voltar para o deserto, e Deus está levantando um lá de trás, lá de baixo, lá de baixo. É lá de baixo que Deus quer, é lá de baixo que Deus quer. É lá quem está trabalhando na lavoura que Deus quer, é quem está trabalhando no deserto que Deus quer. Olha, pastor Ronaldo, muitos bambambam estão falando por aí: eu não vou para aquela vigília do galpão, porque é lá para dentro do mato, é lá para perto da Socorro, eu não vou para lá, é lá para o deserto, é lá para a lavoura, eu não vou mais. Deus não está à procura de pessoas lá na Praça da República, lá na Praça Batista Campo, lá na Praça da Matriz. Deus está à procura de quem está no deserto, de quem está no galpão dentro do mato. É assim que Deus quer. Se eu fosse você, profeta, ouvir esta palavra, eu soltava agora nessa cadeira, eu soltava minha mão para cima, eu adorava a presença de Deus. Tem muitos bambambãs dizendo por aí: eu não vou para o galpão. Pastor Paulo não pode falar porque eu não pegar ele no Face, mas eu falo, eu quero ver quem me encheu o saco. Aleluia. Nem no meu Face eu entro, aleluia. Vou falar. Aleluia. Eu não vou para o galpão porque lá faz fábrica, é muito longe. Mas Elias, voltando para o deserto de Damasco, olha quem ele encontra na lavoura, lavrando a terra com 12ª junta de boi de seu pai Safate. Eliseu, esse mesmo que outrora era um esquecido no deserto, era um abandonado no deserto. Ele era peão, um cowboy porque cuidava de animais. Mas quando Elias olha para ele e tira o seu manto e joga sobre ele, agora ele fala para Elias dizendo: Elias, já não sou mais um peão, sou profeta. Elias, não sou mais um cowboy, sou profeta. Elias,
eu não sou mais um lavrador da terra, sou profeta. Elias, me permite, eu vou dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e vou dizer que para onde tu ir, levanta tua mão para o céu, profeta, nesta madrugada. Só você que tem sonho de ser pregador, só você que tem sonho de ser um profeta, só você que tem um sonho de se gravar um DVD um dia, você deu um dia, te prepara, te prepara, te prepara, porque Eliseu falou, vou beijar meu pai e minha mãe, e você profeta, te prepara, porque quando sair do galpão da benção, tu vai beijar o teu pai e a tua mãe e falar, mãe, pai, eu estou indo para São Paulo, porque é o unção de Deus.